vejo uma contradição, porque assim, primeiro, o Matheus Cunha, goleiro das Copas. Como é que funciona na Europa o goleiro das Copas? Que é uma coisa que o Tite está copiando, óbvio, né? Ele joga no time reserva. Nas Copas vai um time reserva. Um titular ou outro joga e tal, mas é um time basicamente reserva. E o goleiro das Copas ele é mantido. Às vezes até o time vai à final ele continua jogando. Ele fica nas Copas. No campeonato é o goleiro titular. É a maneira de você dar a esse cara que é o reserva ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, também você deixar claro que aquele torneio não é a sua prioridade. Você joga com um time alternativo, como se diz. O que eu acho estranho é o seguinte, é o Tite priorizar claramente a Copa do Brasil. Ele mexeu metade do time nesse jogo. Naquilo que ele considera mais o time titular, me parece que ele mexeu metade do time. O Pedro forçou o cartão claramente, ou seja, para não jogar contra o São Paulo e poder ficar inteiro para os 2 jogos contra o Palmeiras, né? E aí ele vai para esse jogo com goleiro reserva. Eu não entendo. Então, se ele prioriza, então não tem goleiro de Copa. Jogou no campeonato, joga o melhor goleiro do Flamengo. Se o jogo com o Palmeiras é prioridade, o melhor goleiro tem que jogar, que é o Rossi. Agora, se o jogo com o Palmeiras não é prioridade, você pode colocar um time alternativo contra o Palmeiras e com tudo contra o São Paulo. Não o Pedro forçando o cartão. Então, eu vejo aí uma contradição. Enfim, aí na decisão só do Tite também, né? A questão da diretoria, que não tem coragem, como nenhuma outra diretoria de clube tem, de estabelecer uma prioridade para o Campeonato Brasileiro. Se fosse Flamengo e Palmeiras na semifinal de Copa do Brasil, eu até entenderia. Pô, vale uma vaga na final. Faltam mais 2 joguinhos, estamos na final. Mas não, é 8ª de final, gente. Tem quarta, tem semi. Inclusive, se você olhar o último Real Barcelona, né, foi semifinal já vai levar vaga na decisão. É mais um jogo de ser campeão. É diferente. Tem muita caminhada. E o Flamengo está numa situação boa agora no campeonato. Então ele vai dividir a atenção. Eu acho que o Flamengo deveria... O Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras colocou um time cheio de reserva, perdendo vitória. Porque priorizou a Copa do Brasil. Imagina se o Palmeiras perdeu o campeonato por 2 pontos. Vai lembrar do jogo de vitória. E o Flamengo sabe o que vai acontecer. Vai jogar contra o São Paulo, não vai com força máxima. Vai ser o seu artilheiro, porque forçou o cartão para ficar inteiro para a Copa do Brasil. Foi muito claro. Você não vai jogar bem contra o São Paulo. Né? Pode ser uma grande chance para o Gabriel, no sábado, né? De começar jogando, quem sabe. Com a ausência do Pedro, imagino que ele comece jogando e não o Carlinhos. Enfim, é aí que eu vejo uma contradição. E o Flamengo está priorizando sim a Copa do Brasil, claramente. Claramente. O que eu acho um equívoco, porque a Copa do Brasil não é o Campeonato Brasileiro, a premiação não é o que muda o patamar do Flamengo. E mais, a premiação da Copa do Brasil é o quê? É direito de televisão. A CBF vende os direitos e ela premia por fase, que nem a Libertadores com a Conmebol. O brasileiro tem um prêmio para o campeão, mas você tem a cota de televisão, tem o dinheiro do pay-per-view, você ganha dinheiro com o brasileiro também. É que as pessoas descolam uma coisa da outra. E o Flamengo tem que pensar em ganhar os títulos mais importantes, não numa premiação um pouco maior, um pouco menor. Não é isso que vai mudar o futuro do clube. As glórias dos títulos mais importantes são mais relevantes. Ser campeão brasileiro é muito mais importante do que ser campeão da Copa do Brasil. A não ser que você não tenha time para brigar pelo título brasileiro. São Paulo ano passado. Né? Ou que você já esteja, como 2022, muito atrás do líder. Né? Mesmo assim, eu achava, eu estava errado, que o Flamengo tinha que correr atrás do título brasileiro. O André pensava diferente. O tempo mostrou que a estratégia foi correta. Mas dessa vez não, o Flamengo tem primeiro, gente. Começou o segundo turno, tem primeiro mesmo. Repita, o jogo ele pode abrir uma vantagem sobre o Palmeiras enorme. Que vai jogar, e sobre o Botafogo também, porque vai jogar com o Botafogo logo depois. Então, se ele vence esses jogos e ganha do Palmeiras do Botafogo, ele abre uma vantagem sensacional. Então, o Cruzeiro já está 5 pontos atrás, que é um outro possível candidato, né? Provável candidato ao título, creio eu. É isso, é para aproveitar o momento para dar uma estilingada e ficar à vontade no campeonato. Tem até uma famosa gordura. Tem essa chance. Aí vai dividir a atenção e vai colocar tudo na Copa do Brasil. Eu acho isso errado. Tivesse, repito, uma semifinal, até eu consigo entender. Está muito perto, vamos ser campeão e tal. Mas não, tem uma longa caminhada. Entendeu? Tem uma longa caminhada. Mas, enfim. O futebol brasileiro, né? O fetiche pelo mata-mata também, que é uma coisa louca nesse país. Você acha que premiação pode afetar, Mauro? Mas, tipo assim, não estou falando nem a premiação final. O Tite fala muito que conversa muito com o departamento de futebol sobre questão de prioridades. Ele até citou sobre a questão de utilizar o Matheus Cunha ontem, ou poderia ter utilizado em outros jogos, e até falou que conversou com o Bruno Spindel para analisar os jogos. Será que internamente a diretoria do Flamengo, de repente, não passa para a comissão técnica falando assim, cara, cair nas oitavas da Copa do Brasil vai ser muito prejuízo, porque, se eu não me engano, no prospecto do Flamengo, o Flamengo vai até a semifinal da Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Você acha que pode influenciar também, se as oitavas de final cair muito antes, você deixar de ganhar uma questão de premiação das quartas, das semis? Você acha que isso pode influenciar também na decisão? Eu não sei, eu não sei se eles conversaram isso, eu não vou especular. Não sei se eles conversaram desse nível. Não vou falar em cima de uma coisa que eu
Não sei se aconteceu. E aí, André, o que você acha sobre a questão das prioridades? Também vê a prioridade do Flamengo sendo o confronto contra o Palmeiras? Eu não sei se a gente dá para falar que você vê sendo a Copa do Brasil ou se você acha que é porque é o Palmeiras na Copa do Brasil, né? A prioridade, em vez de ser a Copa do Brasil, é o Palmeiras, assim, né? Acho que eu me fiz entender. Fez sim. É a mesma coisa que a gente fala, né? Que os clássicos transcendem o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Estadual, né? Na hora ali é uma ilusão justamente por isso. Por que a reta final de Campeonato Estadual e tal ganha tanta atenção, ganha tanta importância e tal, justamente pelo adversário, né? Acho que pode ter sido o caso. Mas, considerando o Flamengo, lógico, se o Flamengo tivesse pegado o CRB, tivesse pegado o Goiás, ia ser outra coisa. O planejamento ia ser diferente, certamente, como é o Palmeiras. Mas o objetivo é o mesmo, continuar na Copa do Brasil, porque é importante. Porque é mata-mata e é importante, né? Então eu acho que são as duas coisas. Quanto à escalação do Matheus Cunha, ela tem uma coerência. Uma vez eu ouvi o Guardiola explicando essa questão de goleiro de Copas. E bate muito com o que o Tite vem fazendo no Flamengo. Ele até falou ontem na coletiva, né, que queriam ter 3 goleiros, e ele falou, não, eu quero 2 e um da base. Eu quero 2 e um da base. A gente vai trabalhar com 2 ou da base. O quê? Porque é a mesma lógica. 2 por posição, um terceiro da base. E aí, o Guardiola explicou isso uma vez, falando que você consegue fazer você tem um elenco curto, 2 caras disputando posição. Você consegue fazer isso em todas as posições, menos no goleiro. Porque o goleiro tem menos desgaste, menor quilometragem e tal, então o cara acaba jogando direto. E aí, por uma questão de coerência na gestão do elenco, e até para o goleiro titular se manter concentrado e o reserva, o goleiro titular não acomodar e o reserva não desanimar, tem essa coisa de definir o goleiro das Copas, né? Por quê? Porque a Copa é a terceira competição mais importante, né? Só que aí se segue uma linha até o fim. Ou seja, aquele cara é o goleiro da Copa, beleza. Mesmo que o time seja eliminado na competição europeia, não tenha mais chance de título no campeonato por pontos corridos, aquele goleiro é mantido. Isso acontece várias vezes. O goleiro é mantido. Ele é o goleiro da Copa, ele vai na boa ou na ruim, né? E o Tite acabou optando por fazer isso. Não é uma moda, isso tem uma lógica de gestão de elenco. É uma coisa que não é... A gente aqui de fora tem mais dificuldade de entender. Não, porra, bota o goleiro lá, o titular e vambora e tal. Mas lá na lógica de uma gestão de um elenco, gestão de pessoas, isso tem um sentido. E eu, na hora que ele falou isso, eu acharia ótimo, até porque seria uma definição assim, olha só, é um sinal de que, apesar de tudo, a Copa do Brasil é a terceira competição mais importante desse momento na temporada. O problema é o cartão para o Pedro. É aí que vem a incoerência. O problema é o cartão. E a escalação de ontem, eu posso botar até numa análise de dosagem pensando na temporada toda e não pensando no Palmeiras. Daria para interpretar assim, porque você não tem uma palavra oficial e ninguém vai falar. O mesmo caso do Léo Ortiz, que se criou aquela polêmica toda com o Fred Gomes, do Léo Ortiz desmentindo ele. O Léo Ortiz não desmentiu nada. O que o Fred Gomes falou foi: o Léo Ortiz prefere jogar na zaga. E ele falou, claro, que não recusaria jogar de volante, né? Mas a preferência... Exatamente. Porra, porque é aquela coisa, ele é um profissional de futebol. Esse cara, o Léo Ortiz, ele ficou jogando Libertadores lá, dando sangue pro Bragantino em negociação com o Flamengo, e doido para vir pro Flamengo. Então, um cara corretíssimo. O pai dele era um jogador corretíssimo também, em termos de postura. Além de ser um excelente jogador, um cara corretíssimo de postura. Então, é óbvio que um cara desse não vai deixar passar uma situação em que falaram assim, ele se recusou a jogar. Só que o Fred não falou que ele tinha se recusado, que ele preferia jogar de zagueiro. E é óbvio que é isso. E ninguém agora vai dizer assim, não, porque poupamos porque a Copa do Brasil é mais importante. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai abrir a boca para falar isso, né? Mas o cartão do Pedro é muito sintomático.
dá para perceber que claramente o Pedro vai jogar quarta, e aí no fim de semana ele descansa, joga o Carlinhos, e no outro meio de semana o Pedro joga novamente contra o Palmeiras. E depois, provavelmente, contra o Botafogo também, se não tiver nenhum problema. Mas eu acho que o problema é esse. A escalação do Matheus Cunha, não vejo nenhum problema. Agora, é óbvio que eu tenho consciência de que se o Flamengo passar pelo Palmeiras e o Matheus Cunha for bem, o Tite vai ser elogiado pela escolha e tal, o Matheus Cunha vai seguir e ninguém vai questionar a manutenção dele como goleiro de Copa. Agora, se for eliminado com ele falhando, como aconteceu na Libertadores do ano passado, ainda tem esse histórico, né? Aí vai pesar contra o Tite, aí o mundo vai cair em cima do Tite, do Matheus Cunha e tal. Então vai ficar em cima do resultado. Vai ficar muito em cima do resultado. Mas a decisão em si, ela não tem... Copa do Brasil também, né? Contra o São Paulo na final, o Matheus Cunha falha no jogo do Maracanã. Sim, mas ali a falha maior foi do Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas é que largou o Caleri para lá e aí o Caleri ficou entre o goleiro e o zagueiro, aí criou uma indefinição e o Caleri acabou fazendo gol. Mas, enfim, eu escalaria o Rossi, viu? Mas eu entendo, depois de ouvir essa explicação do Guardiola, eu entendo que tem uma lógica nisso agora. E eu apoio que a Copa do Brasil seja tratada como terceira opção, independentemente do Palmeiras, porque senão, cara, vai ser sempre isso. Porque, porra, chega na terceira fase, quem é que passa normalmente? 90% é time de Série A. Então a chance de tu pegar nas oitavas, nas quartas, time grande, e aí virar um confronto grande e tal, e aí, não pode abrir mão, tem que priorizar, porque é o Palmeiras, porque é o Atlético, porque é o Vasco, porque é o Fluminense, porque é o Botafogo. Olha quantas opções se tem de times que o Flamengo não poderia assim, aceitar fácil uma eliminação ou, de repente, poupar um jogador num jogo desse. Então vai ser sempre isso. Então o brasileiro vai ser sempre jogado para a terceira opção e o time vai ser campeão brasileiro quando? Ou quando se conseguir sobreviver bem a esse período, com um bom elenco, ou quando cair nas Copas e tiver o brasileiro para se dedicar só como aconteceu em 2020. Aí a exceção vai ficar o quê? O Jorge Jesus, né? Porque o Jorge Jesus foi eliminado, sim, cedo da Copa do Brasil, mas ele sempre tratou o brasileiro com a importância devida, que o brasileiro merece. Ele valorizava o brasileiro. O brasileiro é importante, eu quero ganhar. O Sampaoli também valorizou, só que não tinha moral para colocar no grupo para poder impor isso. Porque isso é do clube, gente. Eu já estou até arrependido de falar mas o elenco não, cara, é o clube, não adianta, é a torcida, boa parte da torcida, todo mundo hipervaloriza mata-mata, e a gente vê que não é só no Flamengo, tem outros clubes também. Então, enfim, é até difícil ficar discutindo isso, mas em relação ao Matheus Cunha, eu gostaria só de colocar esse ponto de vista. O problema, para mim, é o cartão do Pedro forçar o cartão. Aquilo ali que, para mim, foi bem absurdo.